Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 19. Amém? Aleluia. Verso de número 8 em diante, tá? Verso de número 9 em diante. Diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? E respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Geu, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Geu, e o que escapar da espada de Geu, matá-lo a Eliseu. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Eu li esta passagem e fiquei pensando quantos de nós não fazemos igual Elias nessa situação. Não é porque você é cristão, não é porque você vai na igreja, que você não vai ter momento de luta, que você não vai ter momento de dor, que você não vai ter momento de sofrimento. Eu sempre digo que quando uma igreja prega que vai ser tudo mil maravilhas, na hora que o inimigo se levanta, na hora que vem uma luta, o crente cai, porque ele está achando que nunca vai ter uma luta, nunca vai haver algo desesperador. Mas, olha, homens de Deus, você se lembra de Davi? Davi, ele também se escondeu numa caverna, porque ele era perseguido por Saul, não é isso? E o que acontece? Saul entra naquela caverna e Deus entrega Saul na mão de Davi. Deus diz assim para ele: não é porque você está na caverna que você está sozinho, viu, filho? Não é porque estão te perseguindo que você está sozinho, eu estou cuidando de você. Aí eu tenho Jó, que disse: maldito o dia em que eu nasci. Eu disse: melhor me era ter morrido do que estar vivo.
a situação que Jó estava passando para dizer isso. Você consegue imaginar como é que estava o coração de Jó? Homens de Deus. A pastora Amanda chegou aqui e falou assim: Jó falou para a mulher dele, o bem de Deus se aceitou, o mal não quer aceitar. Jó foi contra a esposa dele, porque conhecia Deus. Ele falou: posso falar isso, se ela quiser ir embora, ela que vá, porque eu estou com Deus. Mas Jó, mesmo assim, sendo homem temente a Deus, ainda assim ele falou para Deus: por que não deixou eu morrer? Para que deixou eu nascer? Olha a vida que eu estou levando, olha o que eu estou passando. Está cheio de gente se identificando já. Está cheio de gente falando: olha a vida que eu estou levando. Mas calma aí, que a notícia é boa no final, viu? Elias nós já falamos agora, né? Elias, se eu não me engano, no capítulo 19, um pouquinho mais acima, no verso 4, deixa eu ver. É isso mesmo, olha o que Elias fala no verso 4 do capítulo 19. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias fala assim: ei, quero morrer também. Chega, estou cuidando da tua obra, quer dizer, estou indo na igreja, estou fazendo de tudo para melhorar, mas está acontecendo tudo isso na minha vida. É assim ou não é, irmãos? Tem gente que está assim aí? Tem, não tem? Moisés falou assim: o povo é muito, eu não aguento carregar não vai dar para mim, chega. Jeremias, ele fala: eu estou angustiado. Você sabe o que é estar angustiado? Jonas, melhor é morrer. Você percebe quantos homens de Deus, que a Bíblia nos mostra que passaram por momentos de crise, de depressão, de tristeza, de fraqueza. Não é proibido, irmão, se você está fraco, mas se você está fraco, se você está triste, deixa eu dizer para você: a alegria do Senhor é a nossa força nessa noite. Ele quer mudar isso, Ele quer tirar isso de dentro do teu coração. Deus não quer ver você caído, Deus não quer ver você deprimido. Deus chegou em Elias e falou para ele: Elias, que você está fazendo nessa caverna, cara? Você é profeta, você chegou lá naquele altar e clamou a mim, e desceu fogo do céu, Elias, e lambeu a água que estava na vala. Elias, você me conhece. Elias, você sabe quem sou eu. Irmão, agindo Deus, ninguém pode impedir, e Deus tem agido a teu favor. No versículo 2, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse as de cada um deles. Elias havia matado os profetas de Jezabel lá, os profetas de Baal. Quando você se levanta e começa a fazer as coisas para Deus, o diabo não fica quieto. O motivo da depressão de Elias, sabe qual foi? O mensageiro de Satanás chamado Jezabel aqui. Porque o diabo manda o mensageiro vir falar para você: essa enfermidade aí, tu vai morrer com ela. É mentira, irmão. Você não vai morrer com essa enfermidade, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. É conversa de Satanás. Ele logo manda o mensageiro porque ele precisa te entristecer. Ele não quer ver você sorrindo, ele não quer ver você alegre. Sabe por quê? Se você estiver alegre, se você estiver contente, você vai chegar nas pessoas e você vai falar do amor de Cristo, e elas vão falar: eu também quero esse Cristo, porque olha a alegria que esse cara tem, olha a alegria que essa pessoa tem. Porque você sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então quando você está chorando, você se lembra: aquele que semear em prantos, vai colher sorrindo. Eu estou semeando em prantos, mas meu Deus vai me fazer colher sorrindo. Eu vou colher em alegria, eu vou colher cantando, vai ser bênção na minha vida. Sai da caverna, sai, irmão, sai da caverna. Deus não quer você na caverna. Mas qualquer probleminha que vem, a gente corre para tal da caverna, a gente se esconde. E aí,
Me chama a atenção que passou lá um terremoto, foi ou não foi? Passou lá um vento, passou lá um fogo. Depois de tudo isso que veio a voz doce de Deus. É porque depois da tempestade sempre vem a bonança. É porque Deus, na hora do terremoto, Deus estava falando assim: eu que comando a natureza, eu preciso acabar com esse terremoto. Elias, aguenta um pouquinho que agora eu não posso falar com você, mas eu estou agindo, viu? Eu estou calado, mas eu estou agindo. Enquanto tinha fogo, Deus estava dizendo: eu preciso apagar o fogo, sabe? Porque senão Elias vai se queimar. Enquanto isso, Deus não falava com Elias, mas ele agia a favor de Elias. Aí o próprio Deus vai na porta da caverna e fala assim: Elias, Deus está na porta da tua caverna, viu? Todo mundo tem uma caverna aqui. Aí eu não tenho, pastor. Todo mundo tem uma caverna aqui. Lá onde você guarda a sua tristeza, lá onde você guarda os seus problemas, lá onde você diz assim: eu não posso falar isso para ninguém, porque ninguém vai me entender. Ah, se eu disser isso, ninguém vai me compreender. Tem um que se fez carne, só para sentir as mesmas aflições que nós. Ele te entende. Na hora que você entra na caverna, Ele corre na porta e Ele bate lá e fala: filho meu, sai dessa caverna, porque eu estou aqui na porta, eu estou batendo, eu quero ouvir o teu clamor, eu quero que você me fale o que é que está acontecendo, filho. Porque eu sou Deus do impossível, eu posso resolver o teu problema. Mas enquanto você está dentro da caverna, irmão, lamentando, reclamando, murmurando, dizendo que não vai dar certo, acreditando no que o capeta está falando, não adianta. Só vai adiantar na hora que você ouvir Deus falando: filho, sai da caverna, vai. Sai, porque eu estou na porta para te ouvir. Eu estou aqui para conversar com você, para te fazer lembrar para que foi que eu te chamei. Levanta a mão aí, aqueles que Deus chamou para ser derrotado. Levanta a mão aqueles que Deus chamou para ser envergonhado. Nossa, ninguém. Então por que quando que o problema vem, você acredita mais na derrota do que no poder de Deus? Levanta a mão aqueles que Deus chamou para ter vitória. Levanta, contempla o Senhor, porque Ele te chamou para ser campeão, para ser vitorioso. Deus não te chamou para ver você andando pelos cantos murmurando. Ele diz: eis que enxugo dos teus olhos toda lágrima. Ah, mas eu tenho tanto problema. É para aprender, irmão. Eu também tenho problema e eu aprendo com eles. Faça uso de coisas boas. Pega o teu problema e transforma em algo bom. Tem um negócio que aconteceu. Eu ouvia duas pessoas conversando essa semana. E aquelas pessoas não eram pessoas como nós. Eram pessoas do mundo. Estavam perto de mim e eu estava do lado. E aquelas pessoas eram duas prostitutas. A profissão delas, eu não sabia. Eu estava perto. E eu comecei a ouvir a conversa. E uma virou para outra e falou assim: olha, você vai morrer toda seca, porque esse é o nosso fim. Você acha que Deus, Ele olha para nós? Olha a vida que nós estamos levando. E aí eu comecei a compreender por que eu estava sentado bem naquele cantinho. Porque Deus falou para mim: filho, ela não sabe, mas você sabe. Fala para ela o quanto eu a amo. Explica isso para ela. Eu me levantei. Eu vou explicar para você. Eu estava comendo ostra numa mesa na praia em Itanhaém. E elas estavam na outra. Eu me levantei. Eu fui até ela. E eu falei para ela: filha, ainda que você esteja na prostituição, Jesus está lá olhando para você, e talvez até chorando, dizendo: sai, vem, porque eu tenho algo melhor para te dar. Se você acreditar, Jesus quer te dar marido, família, filhos, Ele quer transformar você. Aí eu até testemunhei para ela como era a minha vida, e assim, fiz até uma invejinha, né?
Falei, hoje eu estou aqui, comendo ostra tranquilo, está vendo? Eu não estou trabalhando, estou sossegado já faz 2 dias. Jesus me proporcionou isso. Está vendo essa natureza? Ele fez para mim, porque Ele me ama. Mas olha, você diz que Ele não te ama, mas Ele fez para você, porque você está sentada na mesa ao lado, contemplando a mesma natureza. O sol que brilhou para mim hoje pela manhã, Ele acendeu para você também. Uma começou a chorar e a outra ficou arrepiada. A outra falou, vixe, para que está me dando arrepio. Eu falei, você quer uma oração? Na hora. Aí até na hora pensei, falei, é agora que eu vou levantar na praia, orar na cabeça da mulher, manifestar o capeta nela aqui, vai ser terrível isso. Mas se tiver que ser, vai ser. Eu falei, você quer que eu oro por você? Não, já está passando arrepio. Se você quiser eu oro. Não, já passou. Às vezes a gente não entende, mas Deus tinha um propósito naquele momento. Eu sempre vou naquele mesmo lugar. E eu sempre que eu estou lá, eu estou com um amigo e ele está conversando. E fala, hein? E fala, não para de falar 1 minuto. Tem hora que ele entra no WhatsApp, eu desligo. Eu falo, Jesus, eu vou desligar, daqui meia hora eu falo com ele, porque... Aí depois eu dou atenção para ele, porque fala, mais do que eu. Mas naquele dia, ele ficou calado. Ele estava sentado olhando para o mar e ele, de vez em quando ele fazia assim para mim. Estou ouvindo. Estou ouvindo sim. Porque ele ficou admirado com aquela conversa. Ele falou, nossa, o que é isso? Irmão, Deus nos ama muito. Pedro, nossa, tudo que eu escrevi ali já era. Pedro, olha como era Pedro. Cortou a orelha do soldado. Terrível o temperamento do cara, né? A gente diz que Pedro foi encontrado embriagado. Pedro negou Jesus. Mas Pedro também foi aquele discípulo que Jesus falou para ele, e para você, quem eu sou, Pedro? Tu és o Filho de Deus. Foi o Espírito Santo quem te revelou isso, Pedro. Mas Pedro também tinha um chamado, como eu tenho, como você tem. E embora você tenha os seus defeitos, Deus está te preparando para te exaltar, para fazer você brilhar. É isso que Ele quer, porque depois nós vemos que a sombra de Pedro curava as pessoas, irmão. Quem é que foi na porta do templo chamada Formosa? Pedro não estava nessa parada? Pedro não olhou e falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas ele falou, pera, eu tenho uma coisa muito valiosa, eu tenho o nome de Jesus. Pedro já havia mudado, você percebe? Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda, seja curado, em nome de Jesus. Não importa como você está hoje, Deus está te lapidando, Deus está cuidando de você, Ele está falando, sai da caverna, porque dentro da caverna eu não posso te moldar, dentro da caverna eu não posso trabalhar na sua vida, sai. Pega o teu problema, irmão, traz na portinha da tua caverna e fala, Deus, ó, eu não vou mais ficar me lamentando, eu não vou ficar mais com compaixão de mim mesmo, eu não vou ficar mais com dó de mim, eu vou fazer o seguinte, ó Deus, está aqui o meu problema nas tuas mãos. Amém? Tem gente que canta, advogado fiel, primeira injustiça que vem, já não canta mais, começa a reclamar. Porque estão me caluniando, porque estão não sei o quê. É assim mesmo, irmão, te caluniar vão o tempo inteiro. Satanás sempre vai ter um mensageiro para falar algo para te entristecer. Só que Deus, Ele só te fala o que é amor. Nós lemos aqui outro dia, em um único salmo, 4 vezes, os 4 primeiros versículos. Você se lembra o que nós lemos? A benignidade do Senhor dura para sempre. A misericórdia e a graça de Deus, ela é eterna. Se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e resolvermos fazer a coisa certa, Ele vai perdoar e vai capacitar. Amém, irmão? O problema te leva para a caverna, mas Deus te tira. Deus não quer você lá dentro. Ele não quer você enfurnado, preso num canto. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sai da caverna, irmão. Sai da caverna. Gideão falou assim,
Mas eu sou o menorzinho da minha casa. Aquele espírito de inferioridade, de que eu não vou conseguir, isso não é para mim. Que isso não é para mim? Isso é para mim mesmo. Isso é para mim. Quando eu pensava isso não é para mim, eu não tinha nada. Aí quando eu comecei a pensar que Deus falou assim para mim, eu sou teu Deus. E o que quer dizer isso, Senhor? Quer dizer o seguinte, que se alguém vir guerrear contra você, eu sou o Senhor dos exércitos. Quer dizer que se você ficar enfermo, eu sou o médico dos médicos. Quer dizer que se você estiver passando dificuldade, eu sou dono do ouro e da prata. Dá vontade de chegar e falar, para Deus, já entendi. Já entendi. Porque Ele está dizendo para você, é para você sim. Tira esse pensamento, não é comigo. Eu sou o menorzinho da minha casa. Ô Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Sabe por quê? Porque eu vou pelejar por você, eu vou estar lá. Eu vou estar na frente. Você vai vencer. Sabe por que nós perdemos muitas vezes? Porque paramos no meio do caminho. Na hora de tomar posse da nossa vitória, nós viramos as costas e corremos para a caverna. Está tão difícil, está tão difícil. Vai em frente, continua em frente. Jesus, quando Ele te chamou, o que foi que Ele falou? Você lembra? Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é me dado todo o poder no céu e na terra, e mais uma coisa, eu vou ensinar para vocês o que vocês não souberem, e mais uma coisa, aí termina o versículo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está falando, eu estou com você até o fim. Ele não vira as costas. Ele não parou de carregar a cruz. Os soldados romanos é que pegaram o sirineu e falaram assim, carrega a cruz lá para ele. Mas não foi ele que olhou para o sirineu e falou, pega a minha cruz, carrega aí que eu vou largar isso, eu não estou aguentando mais. Amém, irmão? Deus é contigo. Deus está vendo um monte de gente dentro de caverna escondida e está falando, não. Não é para você se esconder, não é para você fugir, não é para você, é para você enfrentar o teu inimigo. Levanta e enfrenta teu inimigo, porque a minha palavra, ela diz que o inimigo está debaixo dos teus pés. Congrega, irmão, ora, fala com Deus, busque a Deus, faça da sua casa um monte de oração. Elias foi para o monte, foi na caverna, mas orou. Tenho certeza que ele orou. Por que o senhor tem certeza que ele orou? Porque Deus foi lá responder. Vós, quando orades, entra no teu quarto em secreto, e o teu pai em secreto, que te ouve em secreto, te responderá. Deus vai te responder. Elias orou, Deus foi lá na porta e falou, Elias, sai daí, que eu já ouvi o teu clamor. Alguém entendeu isso? Sai daí, porque eu já ouvi o teu clamor, a tua resposta chegou, Elias. Elias, faz o seguinte, volta pelo caminho que você veio, Elias, volta lá onde você caiu, se levanta, se coloca de pé, porque eu sou contigo, e vai acontecer muita coisa ao teu redor, hein? Sabe por quê? Quando eu li esse trecho aqui, quer ver? Cadê? Ele falou assim, deixa eu pegar nessa aqui. Então o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegardes, olha o que Deus fala para ele, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Geu, filho de Nissim, ungirás para ser rei sobre Israel. Deus está falando para Elias assim, Elias, você vai lá, aonde tiver o teu problema, aonde tiver aquela situação que você diz que não dá para encarar, que não vai resolver, você vai lá, e você unge esses caras reis. Sabe por quê? Porque se um matar um, o outro vai matar o outro, e eles vão te defender, Elias. É isso que Deus estava falando. Deus estava falando assim, você vai e faz somente aquilo que eu mando, e eu coloco pessoas ao redor para te abençoar, e eu cuido, e eu transformo tudo que está ao teu redor. Tudo ia mudar. Concorda comigo? Ele ia ungir novos reis. Quando muda o presidente da república, as coisas não pioram? Mas quando Deus levanta alguém, as coisas melhoram. E Deus, ele falou, vai lá, Elias, porque eu tenho algo contigo, e não vai acontecer nada com você, nada vai te acontecer.
Deus quer que cada um de nós esteja em pé. Como é que você vai levantar outro se você tiver caído? Como é que você vai pregar o amor de Deus se você estiver deprimido? Se você não acreditar no amor de Deus, como é que você vai pregar Deus? Você tem que pregar aquilo que você acredita. Não é que você não tem problema, você tem problema, mas você também tem a solução do problema, o teu Deus. Amém, irmãos? Está falando com você? Lá em Efésios, diz que as nossas bênçãos, elas estão nos lugares celestes, tá? Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nossas bênçãos estão nos lugares celestes, e nós queremos alcançar bênção se escondendo em caverna. Para alcançar bênção, nós temos que ir na casa de Deus. Para alcançar bênção, nós temos que orar. Para alcançar bênção, nós temos que jejuar, porque ninguém consegue pegar um avião e entrar lá nos lugares celestes e pegar a bênção lá. O único jeito é espiritualmente, é lugar espiritual. Quer tomar posse de algo espiritual? Então comece a ser mais espiritual, comece a falar mais com Deus, comece a jejuar mais, comece a buscar mais as coisas de Deus, e Deus vai te ouvir, como ouviu Elias naquele momento de profunda depressão, e apareceu lá para ele e falou: Elias, sai daí, porque nós vamos resolver tudo isso. Jezabel falou que vai te matar, mas é mentira. Satanás falou que tu está enfermo, mas eu vou curar. Satanás falou que o teu emprego não aparece, mas eu vou abrir a porta. Você está entendendo, Elias? Está entendendo aí, Elias? Ele está falando para você: Satanás falou que teu casamento acabou, mas é mentira, porque eu vou restaurar. Satanás falou o que para você, Elias? O que foi que ele falou? É mentira, porque ele é o pai da mentira, mas Deus, ele não mente, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Deus vai mudar a tua história. Sai da caverna da depressão. Ânimo, tem de bom ânimo. Jesus está conosco. Você viu o que Deus falou para Elias? Deus fala assim no verso 18: eu também conservei em Israel 7.000. Elias estava naquela caverna e ele falou assim: só sobrou eu. Foi o que ou não foi o que nós lemos? Só sobrou eu, Deus, não tem mais ninguém comigo. É porque o diabo muitas vezes no meio do problema ele tampa a sua visão e você não enxerga a providência de Deus que está ao teu redor. Deus falou para ele: calma, Elias, porque tem mais 7.000 ainda. Tem 7.000 que está com a gente, viu? Tem 7.000 que vão ser usados a nosso favor. Você pensa que está sozinho, mas você não está. Tem muita gente orando, intercedendo pela tua vida. Tem muito clamor chegando diante do trono de Deus, e Deus está ouvindo. E diz a Bíblia que Deus, ele honra a oração do justo. Ele vai ouvir as nossas orações e ele vai abençoar a tua vida. Ele vai mudar, ele vai transformar. Só que é o seguinte, irmão, tem que sair da caverna, não fica dentro dela. Ele está na porta te esperando, falando: ei, vem aqui, filho, vem, porque eu já acalmei terremoto, eu já acalmei o fogo, eu já acalmei a tempestade, e eu estou esperando você, porque eu quero que você fale para mim, qual é o teu problema, fala para mim. E a hora que você falar para ele: Senhor, o meu problema não tem saída, o meu problema não tem solução, ele vai resolver o teu problema. Acredita, existe um Deus, morreu no nosso lugar, nos amou de tal forma que enviou o Filho, se fez carne, pagou um preço por mim e por você. Ele não quer você caído. Ele diz aqui: você não está sozinho. Olha só, Elias tinha mais 7.000 e não sabia. Você não está sozinho. Aonde você estiver, Deus está com você, porque é promessa de Jesus Cristo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Aplauda ao Senhor.